Graças a Deus, amados irmãos. Amém? Queridos, hoje eu vou ficar aqui embaixo para ficar mais próximo de vocês. Então eu quero fazer um pedido encarecido. Que vocês possam se achegar aqui para pertinho de mim, tá bom? Se vocês querem me ver feliz hoje, então tome aqui os lugares aqui mais à frente para a gente ficar mais próximo, tá bom? Ligar? Pode. Fica à vontade, mano. Os irmãos, que alegria poder estar aqui nessa noite com os queridos. E obrigado por atenderem o meu convite. E agora sim, estou bem alegre e bem feliz de estar próximo dos meus irmãos. Queridos, nessa noite nós iremos continuar a nossa série de mensagens na carta de Tiago. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar aí pelo seu smartphone, a carta de Tiago, capítulo de número 2. E nós iremos ver a partir do verso de número 14. Tiago, capítulo de número 2, a partir do verso de número 14. A segunda parte do capítulo de Tiago, capítulo 2, é uma parte um pouco mais polêmica das Sagradas Escrituras, Quando a gente fez a introdução do livro, eu até citei que para alguns teólogos, como por exemplo Lutero, ao ler essa parte da carta, acabou desconsiderando a carta de Tiago como um livro inspirado, achando que Tiago estava contradizendo o que Paulo ensina em Romanos, em Efésios, e Lutero até disse que a carta de Tiago era como palha, que não tinha valor e que faltava um peso evangélico nessa carta, Mas, como eu disse, é um ponto um pouco polêmico, Mas quando nós olhamos bem para o texto de Tiago, capítulo 2, verso 14 em diante, nós iremos perceber uma coisa, queridos. Na verdade, Tiago, ele não está contradizendo Paulo, e nem muito menos Paulo à frente vai contradizer Tiago. Mas os dois, eles estão ali se complementando. Um está complementando o que o outro está falando. Enquanto Paulo, na sua carta aos Romanos, vai falar que sim, somos salvos mediante a fé, ele vai apresentar a fé como o modo no qual nós somos salvos, aquilo que nos conduz à salvação. Tipo como quem respondesse assim: como o homem pecador pode ser salvo? E aí, Paulo vai fazer essa resposta: somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é um presente, uma dádiva que Deus nos dá. Não é de obras para que ninguém se glorie. Já Tiago, ele vai dizer algo um pouco que parece meio contradizente. Ele vai dizer: olha, fé sem obras é uma fé morta. A fé por si só não pode salvar. Mas quando o Tiago está falando isso, Tiago está, na verdade, respondendo sobre o resultado da salvação. E alguém que é salvo mediante a fé, alguém que professa essa fé, ele tem que dar um resultado. E o resultado dessa salvação é as boas obras. Logo, alguém que é salvo pela fé, essa pessoa ela tem que gerar frutos, tem que dar boas obras. As boas obras é o que nos testifica que verdadeiramente nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Calvino ele vai dizer o seguinte, que a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só, ela se evidencia pelas obras. Então a salvação ela
gera um resultado em nós. A salvação, ela gera uma mudança em nós. A salvação vai gerar boas obras. Então, por isso, nessa noite, nós iremos falar um pouquinho sobre a fé sem obras é uma fé morta. A fé sem obras é uma fé morta. E aí, Túlio, pode passar, por favor? Eu até coloquei aí como se fosse no ringue aí, né? Paulo versus Tiago, né? Somos salvos pela fé, a fé sem obras é morta, né? Então a gente entende que não é uma rivalidade, a gente entende que um não está contradizendo o outro, mas um está complementando o outro. E se os irmãos ainda tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, eu trouxe como sugestão nessa noite um livro da Mundo Cristão, que é Paulo versus Tiago. Aqui, Cris Bruno, ele vai oferecer um estudo esclarecedor e inspirativo sobre como a fé, ela produz obras. E aí, ao final dessa leitura, você vai bem entender que, na verdade, não é Paulo versus Tiago, mas Paulo e Tiago falando da mesma coisa. O crente, ele tem que gerar frutos, ele tem que dar obras, boas obras. Isso vai nos testificar que somos cristãos. E como eu falei já na introdução dessa série, nós também temos que entender um pouquinho sobre o plano de fundo, por que Tiago está escrevendo essa carta e por que Tiago está falando muito sobre isso. Bem, nós já sabemos que o Tiago, autor da carta, ele é o Tiago, irmão de Jesus. E esse Tiago, ele vai levar um título. Ele vai ser conhecido, lá em Atos, a gente vê que ele é chamado de Tiago, o Justo. Então, este homem, ele era um homem que vivia para cumprir a lei. Antes dele ter um encontro com Jesus, apesar dele ser irmão de Jesus, um dia ele foi salvo por Cristo Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Antes dele ter esse encontro, ele era um homem escravo da lei. Tiago vivia para o cumprimento da lei. Ele observava toda a lei mosaica e tentava viver de acordo com essa lei. Cumprir cada tio da lei. Talvez fosse nos nossos dias de hoje, seria aquelas pessoas que você conhece e que a gente olha e fala assim, rapaz, fulano é um caba tão bom, ele não bebe, ele não fuma, ele não se prostitui, ele tem assim uma vida muito reta. Rapaz, só falta ser crente. Era o que Tiago tinha. Ele buscava ter uma vida reta. Por isso ele tinha esse título de Tiago, o Justo. Mas um homem que vivia antes de conhecer Jesus, reto, íntegro e justo, após conhecer Jesus, este homem passou a viver ainda mais, reto, íntegro e justo. E talvez, quando alguém é muito, vamos dizer assim, entre aspas, boa, e essa pessoa se converte, a gente acha que ela não dá muito testemunho de transformação externa. Talvez o mundo olhe e não veja muito uma diferença na vida daquela pessoa. Afinal de contas, ela parecia uma pessoa boa, perfeita, alguém que não tinha pecados, né? Mas a Bíblia vai dizer que todos nós temos pecados. Todos nós pecamos diante de Deus. Todos nós falhamos. Todos nós não podemos cumprir a lei. Nem Tiago podia cumprir a lei como toda. O único que poderia ser aquele cumpridor da lei, o único que não tinha falhas e nem erros, o único que não tinha pecados é Cristo Jesus. E quando Tiago se converte, talvez as pessoas não viam nele uma mudança externa, mas ele passou por uma mudança interna. Aquele homem que antes era escravo da lei, foi liberto dessa escravidão. E agora ele vive debaixo da graça. Só que Tiago vivia agora ali no primeiro século, no meio da primeira comunidade, da primeira igreja. E muitos cristãos daquela época também tinham essa percepção de que agora não era mais a lei que salvava, que eles não viviam mais debaixo da lei, mas que agora, após Cristo, eles vivem debaixo da graça. E aí essas pessoas, esses crentes, eles começaram a viver uma vida que um pouco, podemos dizer assim, descuidados. Porque eles diziam, ora,
nós já não precisamos mais cumprir a lei. Nós vivemos mediante a graça. É a graça que nos salva. É a graça na qual nós experimentamos de Cristo, e é essa graça que nos envolve, e é essa graça que nos move, e é essa graça que nos chama para a salvação. Isso está certo. Mas essa graça que nos salva, ela também gera em nós uma responsabilidade. E é interessante, amados irmãos, que hoje em dia também existem crentes que pensam dessa forma. Pensam que por ser salvos pela graça e por serem libertos da lei, podem ter uma vida de qualquer jeito. Devemos entender que Cristo não nos liberta. Ele não nos chama para uma vida de libertinagem, mas para uma vida de liberdade. Então essa ideia de pensar, agora eu sou livre em Cristo Jesus, posso viver do meu jeito e como eu quero, está errado. Alguns até se ancoram naquele versículo que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E até diz: olha, aonde há pecado, ali transborda a graça de Deus. Então, se eu pecar, eu posso orar, pedir o perdão do Senhor e a graça de Deus vai se renovar. Bem, isso está meio que certo. A Bíblia vai dizer que toda vez que nós pecamos, devemos sim nos arrepender. E nos arrependendo, devemos confessar os nossos pecados a Deus. E Ele, que é justo e fiel, Ele nos perdoa. Mas não é porque Deus é justo e fiel que nos perdoa que nós devemos viver em uma vida de pecado e sempre nos arrependendo e sempre diante de Deus pedindo perdão pelos mesmos pecados. Isso parece muito mais brincar com a santidade de Deus do que buscar viver uma vida em santidade. Então, mais ou menos esse é o plano de fundo no qual Tiago escreve essa carta. E por isso que Tiago vai falar tanto sobre uma fé que salva, mas uma fé que gera transformação e obras. Por isso eu quero convidar você nesse momento a ler Tiago, capítulo de número 2, a partir do verso de número 14. Eu estou aqui em minhas mãos com a nova versão internacional, NVI, e eu irei fazer a leitura nela nesse momento. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e onde vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, se porém sem lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmos os demônios crê e tremem. Insensatos, quer certificar-se de que pela fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Vocês podem ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Acaso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu e escondeu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra, ela que é viva, que é eficaz, que é suficiente. Santo Deus, queremos te pedir que nesse momento o Senhor nos ilumine, nos inspire, ó Deus,
o mesmo Santo Espírito que inspirou Tiago a escrever a tua palavra, para que possamos nessa noite compreender, para que nessa noite possamos guardar a tua palavra, mas acima de tudo, ó Deus, que nós possamos praticar a tua palavra, pois não adianta somente nós termos conhecimento dela, não adianta apenas nós dizermos que cremos nela, não adianta apenas nós memorizarmos e recitá-la, se nós não a praticarmos. Pai, que o Senhor possa nos ajudar. É isso que nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a carta de Tiago, ela é uma carta muito profunda e ao mesmo tempo que ela é profunda em sua teologia, ela também é uma carta muito prática. Na última terça-feira, o pastor Abraão estava aqui nos ensinando sobre como nós podemos viver uma vida que não faz acepção de pessoas. E Tiago vai nos escrever e vai nos falar muito bem, de maneira muito prática, como o cristão deve viver e agir. Como o cristão pode gerar obras que testificam a sua fé. E quando lemos o capítulo 2, Tiago vai nos dizer justamente isso, que a fé, ela deve ser acompanhada de obras. Uma fé sem obras é uma fé morta. Então, a primeira coisa que nós podemos extrair desse texto é o que é uma fé sem obras, o que é uma fé morta. Bem, a fé, ela é uma doutrina chave no cristianismo. O pecador, ele é salvo pela fé, como nós vemos em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. O justo viverá pela fé, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 17. Sem fé é impossível agradar a Deus, como o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 11, 6. E tudo o que é feito sem fé é pecado. Paulo vai nos dizer isso em Romanos 14, 23. Então a fé é algo muito importante para o cristianismo. A fé é algo que deve nos mover. A fé é algo que vai nos direcionar. Não é à toa que em Hebreus capítulo 11 nós vamos ter ali a galeria da fé, onde vamos encontrar homens e mulheres que creram em Deus, que viveram e morreram pela sua fé e que confiaram na palavra de Deus e creram que ela era verdadeira, independente da circunstância e do momento que eles viveram ao longo da história. Então a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós aguardamos e esperamos no Senhor. Então a fé é o que move o cristão. A fé é a base da nossa crença, do nosso cristianismo, da nossa doutrina. E qual é o tipo de fé que salva uma pessoa? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Qual é o tipo de fé que salva uma pessoa? Qual é a fé que nos salva? Será que é só simplesmente eu dizer que creio em Deus e acabou, estou salvo? É simplesmente eu dizer, olha, eu acredito na Bíblia, em todas as histórias que ela conta e simplesmente eu estou salvo? O que é uma fé salvadora? Uma fé salvífica? E queridos, hoje é um culto de doutrina, não é um sermão. Eu gostaria de ouvir dos irmãos, o que é que os irmãos acham? O que é uma fé salvífica? Um de cada vez, para não ter tumulto. Vamos lá? O que é uma fé que salva, uma fé salvadora? O que é que os irmãos entendem por fé que salva? Irmão Júnior? Amém. O irmão Júnior disse uma fé salvadora é uma fé certa. Mas algum irmão quer dizer? Irmão Pablo? O que é que o irmão acha que é uma fé salvadora, irmão Pablo?
Pronto, o irmão Pablo disse, olha, uma fé salvadora é uma fé certa, sólida, que crê que Jesus é o caminho que nos salva, que não tem balança, que não pesa para um lado e nem para o outro. Tudo que os irmãos falaram e talvez que os irmãos pensaram aí, está de acordo com o que é uma fé salvadora. Mas vocês também já pararam para pensar quais são as características de uma fé morta? O que é que a gente pode entender como uma fé morta? Algum irmão gostaria de compartilhar? O que é que o irmão pensa que é uma fé morta? Sim, irmã? Uma fé morta, eu acredito que é aquela que muitos têm que não tem certeza da salvação, que não tem certeza se realmente o Deus a quem serve é o verdadeiro, porque procura outros deuses. Muito bem, a irmã Patrícia disse, olha, uma fé morta é uma fé que é incerta. É uma fé que não confia 100% em Deus para se salvar e por isso ele procura outros caminhos, outros mediadores para alcançar a salvação. Algum mais irmão quer compartilhar? O que é que o irmão entende por que é fé, uma fé morta? É uma fé que não é bíblica, não está de acordo com o que a Bíblia diz. Muito bem, o irmão João disse, olha, é uma fé que não está de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina. Uma fé que não demonstra o que a Bíblia diz. Então, nessa noite, nós iremos ver um pouquinho sobre o que é essa fé morta, e a partir daí, entendendo o que é uma fé morta, iremos entender também o que é uma fé viva, que salva, é claro, né? E, em primeiro lugar, uma fé morta é uma fé que não desboca em uma vida santa. Uma fé morta é uma fé que não leva o homem, o indivíduo, a uma transformação ou uma vida de retidão. A fé morta está divorciada da prática da piedade. Para a fé morta há um hiato, um abismo entre o que uma pessoa professa, o que uma pessoa fala e daquilo que ela vive. E muitas vezes nós vemos isso, encontramos isso. Pessoas que dizem, eu creio em Deus, eu creio nas Sagradas Escrituras, mas quando nós olhamos a sua vida destoa totalmente daquilo que ela fala, que crê, que acredita. A sua vida passa longe daquilo que a palavra do Senhor nos ensina como devemos viver. Existe um abismo entre o que ela fala e o que ela pratica. Normalmente algumas pessoas falam assim, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso já é a primeira característica de uma fé morta. A fé morta não é somente palavras, mas ela é ação, ela é prática. A fé verdadeira, ela não chega somente na mente, no intelecto, no entendimento, mas ela desce até o coração. E chegando ao coração, ela gera uma transformação. Porque nós entendemos que a fé, ela nos salva. E ela nos salva do quê? Primeiro, nos salva dos nossos pecados, nos salva da nossa condenação eterna, nos liberta das amarras da lei. Então, uma pessoa que é salva, ela entende que os seus pecados, que os seus erros, que as suas falhas, isso fere a santidade de Deus. E ferindo a santidade de Deus, ela não pode mais viver daquela forma, porque agora ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa fé que ela professa agora deve gerar uma mudança na sua mente. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12. Não devemos nos conformar com esse mundo, mas buscar viver a partir de uma revolução, de uma metanoia, a partir da nossa mente. E essa mente, ela deve ser mudada a partir da nossa fé. A nossa fé, ela tem que ir além da razão, do entendimento e descer para o coração. E quando nós abraçamos essa fé, nós não queremos mais ferir a santidade de Deus. Nós não queremos mais fazer com que o nosso Deus se entristeça mediante os atos pecaminosos que nós praticávamos. Essa fé, ela vai gerar em nós uma vida nova, uma vida que busca uma transformação. Uma vida que busca testemunhar
desse Deus santo. A palavra de Deus vai dizer que a todos aqueles que creram, Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E eu pergunto para os irmãos, como é que você identifica o filho de uma pessoa? Quando alguém fala assim, fulano é filho de fulano, como é que você identifica e testifica que ele é filho mesmo? A partir das suas características, né? Tem alguns filhos que até parecem ser a xerox do pai ou da mãe, né? Agora nós somos chamados a sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos dar esse testemunho. Devemos ter as características do nosso Pai, ter os seus atributos. E quais são os atributos de Deus? Bem, Deus é justo, Deus é santo, Deus é fiel, Deus é amor. E esses atributos nós também, como filhos de Deus, devemos refletir. E se nós não refletirmos esses atributos, há algo errado na nossa paternidade. Há algo que nós precisamos ficar atentos e em alerta. Porque somos filhos de Deus, devemos nos assemelhar com o nosso Pai. Então, uma fé morta é uma fé que não caminha em uma vida de santidade. Em segundo lugar também, uma fé morta é uma fé que é uma fé que é meramente intelectual. É uma fé que está apenas no campo da razão. A pessoa consegue, com certas verdades, entender a fé. A pessoa ela começa até a crer naquilo que ela ouviu. Mas, por conta de estar somente no campo das ideias e não ser praticado, essa fé se torna uma fé morta. É isso que Tiago vai dizer aí no verso 14. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? E aí no verso de número 15, Tiago vai até ilustrar isso. Ele vai dizer, olha, se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e se vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que isso adianta? Queridos, uma fé que está apenas na razão é uma fé que não tem ação. É uma fé que olha para o irmão passando por dificuldades e por necessidades, e aí o irmão diz assim, irmão, vamos aqui, vem cá, o irmão está com fome, né? Não comeu nada hoje. Ô, meu irmão, vem cá, vamos orar. Pai, abençoa a vida deste irmão, Senhor. Que alguém possa dar um prato de comida para esse irmão, Deus. Abençoa, Deus, que amanhã ele encontre comida, Senhor. Queridos, essa fé é uma fé sem ação. E é uma fé que não é uma fé vívida. Porque nós, ao vermos os nossos irmãos passando por momentos difíceis, isso deve nos constranger ao ponto de que nós não ficamos satisfeitos em não fazer nada. Meu Deus, o irmão está com fome. O irmão não tem comida, o irmão não tem roupa. Está fazendo frio lá fora. E eu estou aqui na minha casa, no meu aconchego, agasalhado, alimentado. E aí, o que é que eu posso fazer? Ah, pastor, mas eu não tenho o suficiente nem para mim, nem para minha família. Pois, meu irmão, se a gente não tem como compartilhar daquilo que nós temos, pois devemos então buscar quem tem para poder a gente atender a necessidade dos nossos irmãos. Aí não, a gente fica só no campo das ideias. Não, vamos orar. Deus vai levantar aí um político para trazer uma cesta básica para atender o irmão. E a igreja? E a igreja? E eu e você? Podemos fazer o quê? E eu peguei por enquanto só a ilustração que Tiago traz aqui na sua carta, mas inúmeras ações. Às vezes nós vemos os nossos irmãos no pecado, no erro, e aí a gente não tem a coragem de admoestar o nosso irmão, e admoestar no amor, viu? Não vai chegar para o irmão apontando o defeito dele, não, porque quando a gente aponta, tem 3 dedos voltando para a gente, então a gente tem que admoestar no amor. Cuidado, irmão, zelar pelo irmão. A fé, ela não deve
permear somente o campo das ideias, mas ela deve gerar atitude, ações. As pessoas com fé mortas substituem as obras por palavras. Elas conhecem a doutrina, mas elas não praticam a doutrina. Elas têm um discurso, mas não têm vida. A fé está apenas na mente, mas não na ponta dos dedos. Vá em paz, meu irmão. Deus vai levantar alguém para te abençoar. E se Deus quiser usar a tua vida, amado? Devemos, queridos, ter uma fé que passe do campo das ideias. Devemos ter uma fé prática para a nossa fé não estar morta. Em terceiro lugar, uma fé morta também é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Essa fé é ineficiente. Ela é inoperante e não produz nenhum resultado. Ela é uma fé que não gera em nosso coração nenhum quebrantamento e nenhum contrimento diante do Senhor. É uma fé que diz assim: tá certo, eu sei que eu errei, eu sei que eu estou em pecado, Deus me perdoa. E aí amanhã a pessoa está cometendo o mesmo erro e o mesmo pecado novamente. É uma fé que não gera frutos dignos de arrependimento. A nossa fé, uma fé vívida, tem que ser uma fé que deve gerar frutos de arrependimento. E o que é se arrepender? Bem, a palavra se arrepender, a palavra arrependimento, vai muito além de somente eu dizer: ai meu Deus, me perdoe porque eu pequei contra o Senhor, porque eu pequei contra o irmão fulano de tal, porque eu pequei contra o meu vizinho. Arrependimento significa mudança de conduta, fazer meia volta. É você estar indo por um caminho, você se arrepender, você faz: opa, não é esse o caminho, vamos voltar aqui para o caminho correto. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é que a gente entende que está pecando, que está errado, e aí a gente chora, mas amanhã está cometendo o mesmo erro. Arrependimento não. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente chora, a gente lamenta, a gente fica um caco diante de Deus, e aí a gente busca nunca mais praticar aquela coisa. A gente busca viver uma vida distante daquilo que nos atrai para aquele pecado. A gente busca uma vida diferente. Então, uma fé morta é uma fé que não produz atitudes, é uma fé que não tem ação, é uma fé que não tem arrependimento, é uma fé sem obras. E uma fé sem obras é uma fé morta. É como um corpo sem espírito, está morto. Mas também Tiago aqui vai falar sobre outra fé. Além dele falar de uma fé que não salva, porque é uma fé morta, Tiago também vai falar de outra fé que não salva, a fé dos demônios. E veja comigo aí mais uma vez o verso 18, que ele vai dizer assim: mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios crê e tremem. Ou em outras traduções, estremece. Queridos, veja que uma fé morta é uma fé dos demônios. Os demônios também têm fé. E essa fé é uma fé que não gera salvação, porque os demônios não serão salvos. E é uma fé que muitas vezes é até mais forte do que a fé de alguns cristãos. Porque a Bíblia diz que os demônios crê e estremecem, eles sentem alguma coisa. Enquanto alguns cristãos têm a fé somente no campo das ideias, agora a gente vê um outro tipo aqui. A fé dos demônios é uma fé que está nas ideias, mas que também está nas emoções, nos sentimentos. Porque os demônios crê e estremecem. Crê e treme.
crê e tem uma experiência, mas uma experiência que não os salva. E hoje, infelizmente, irmãos, podemos ver em muitas igrejas várias pessoas dizendo que têm experiências de fé, mas que infelizmente é uma fé que também não salva. O Wisby, ele vai falar sobre a fé dos demônios e vai responder no que é que os demônios crê. E ele vai, em primeiro lugar, dizer que os demônios crê que Deus é um só. Veja que Tiago está dizendo, olha, vocês crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios crê. Os demônios crê na existência de um Deus. Eles não são ateístas, eles não são agnósticos, eles não são politeístas. Pelo contrário, eles crê no Shema judaico. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mas essa crença dos demônios não podem salvá-los. Mesmo eles crendo em um único Deus verdadeiro, essa fé deles também não pode salvá-los. Em segundo lugar, os demônios também crêem na divindade de Cristo. Os demônios corriam para ajoelhar-se diante de Jesus. A gente vai ver lá em Marcos capítulo 3, verso 11 e 12, que quando Jesus ele vai passando, então vem um jovem endemoniado e ele corre na direção de Jesus e se joga aos seus pés. E ele anuncia que aquele era o Filho de Deus. Os demônios também creem em Cristo Jesus. Não só crê, como se prostram diante dele, como nesse caso que eu acabei de relatar. Eles sabiam quem era Jesus. Eles se prostravam aos pés de Jesus. Mas mesmo assim, eles não serão salvos. Em terceiro lugar, os demônios creem na existência de um lugar de penalidade eterna. Quando nós olhamos para o texto e fala que os demônios creem em Deus e creem que estremece, eles estremecem porque eles sabem de um lugar eterno que os aguarda. Eles sabem que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Às vezes a gente, se bem que aqui na igreja eu nunca vi ninguém pregando sobre inferno aqui, não vi. Até hoje eu já assisti algumas mensagens que tem no YouTube e nesses quase 2 meses que eu estou aqui não vi ninguém pregando sobre inferno. Mas antigamente era uma cultura normal das igrejas, os evangelistas pregar muito sobre o inferno e pouco sobre o céu, gerando uma geração de pessoas que tinham tanto medo do inferno que aceitavam Jesus só para não ir para o inferno. Não porque conhecia Jesus, o Cristo que salva e liberta, mas porque não queriam ir para o inferno. A Bíblia vai dizer que o inferno ele foi feito para os demônios, ou melhor, para o diabo e seus anjos, os demônios. Mas o diabo ele não quer ir para o inferno sozinho. E por isso que todos aqueles que são considerados filhos das trevas, infelizmente também o seu fim será acompanhar o diabo nesse lugar de tormento eterno. Então os demônios sabem que o inferno existe. Algumas pessoas hoje até negam a existência do inferno, mas os demônios sabem que existe. Eles entendem o cumprimento de que um dia eles irão para aquele lugar, mas mesmo assim, eles não serão salvos. Lucas capítulo 8, versículo 31, a gente vai ver que os demônios, quando Jesus vê aquele homem gadareno, e os demônios vão dizer, Senhor, você já vê, não nos envie então para o abismo, e o abismo aqui é o inferno. E aí eles pedem, permita então que nós entremos nesses porcos, e Jesus permite. Então os demônios, eles creem num lugar de penalidade eterna, mas mesmo assim não serão salvos. E em quarto e último lugar, o Wisby, comentando sobre esse texto de Tiago, ele vai dizer que os demônios creem que Cristo é o supremo juiz que os julgará. Eu acho que eu não coloquei no slide, mas Jesus é o supremo juiz que os julgará. Os demônios sabem que terão de comparecer diante de Cristo.
o supremo juiz, eles crêem no julgamento final. Os demônios crêem no julgamento final. E eles sabem que diante desse justo juiz, eles não terão absolvição. É interessante, queridos, que até os demônios crêem no juízo final, enquanto algumas pessoas são enganadas pelo próprio diabo para não crer em um juízo final. E mesmo eles crendo nesse juízo final, eles não serão salvos. Então a gente aprende que pela fé dos demônios, que algumas pessoas podem também crer que só existe um Deus, podem crer na divindade de Jesus, pode crer no inferno, pode crer que Jesus será o juízo, mas também poderão não ser salvos, porque a fé deles é uma fé morta, uma fé que está no campo do intelecto, está no campo das emoções, mas não é uma fé praticável, uma fé prática. E aí, por fim, então Tiago vai nos dizer o que é uma fé que salva. Tiago vai nos dar os exemplos de uma fé salvífica. E, em primeiro lugar, a fé salvadora está baseada na palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, verso 17, vai dizer: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós só podemos ter fé, queridos, se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós nos alimentarmos diariamente desta palavra. A fé salvadora, ela pode ser resumida em apenas 3 palavras: conteúdo, concordância e confiança. E nós só teremos conteúdo se nós ouvirmos ou lermos a palavra de Deus. Lendo e ouvindo a palavra de Deus, nós devemos concordar com ela como verdade, como palavra inspirada do Senhor. Confiando nessa palavra, ou melhor, concordando com essa palavra, nós devemos confiar nela. Confiar que tudo que ela nos diz irá se cumprir. Tudo que ela nos fala, isso é garantido pelo Senhor. E aí nós temos então uma fé verdadeira. Uma fé que não está apenas no intelecto, que não está apenas nas emoções, mas uma fé que está na vontade. Porque quando nós lemos a palavra, quando nós concordamos com ela, quando nós confiamos nela, então nós vivemos por meio dela. Como Tiago descreve a fé verdadeira? Ele vai descrever que a fé verdadeira é a fé baseada na palavra de Deus. Não tem como nós termos outro tipo de fé se essa fé não estiver baseada na palavra de Deus. Em segundo lugar, a fé verdadeira é a fé salvadora, é uma fé que envolve todo o ser humano. A fé morta, ela toca apenas no intelecto. A fé morta, a fé dos demônios, toca apenas nas emoções. Mas a fé que salva, ela atinge o intelecto, ela atinge as emoções e ela atinge as nossas vontades. A mente, o entendimento, a verdade, tudo isso é transformado por essa fé. O nosso coração deseja a verdade de Deus e deseja viver essa verdade, agir como ela nos ensina. Então a fé verdadeira é uma fé salvífica, é uma fé que envolve o ser humano por completo. É uma fé que vai se aplicar em todas as áreas das nossas vidas. Queridos, quer ver eu ficar triste? É alguém começar a dividir a sua vida em várias vidas. Dizer assim: na minha vida profissional eu posso agir assim, na minha vida pessoal eu ajo assim, e na minha vida espiritual eu ajo assim. Rapaz, tu é um gato, é para ter 7 vidas, é? Nós temos uma única vida. E essa vida ela deve estar baseada e pautada nas Sagradas Escrituras. A vontade e o desejo do nosso coração tem que ser as Sagradas Escrituras. E essa fé ela envolve todos os âmbitos da nossa vida. Ela vai nos envolver no nosso âmbito profissional, no nosso âmbito acadêmico, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos
e na nossa relação com Deus. Essa é uma fé que salva, uma fé que envolve o ser humano por completo. E em terceiro e último lugar, uma fé salvadora é uma fé que conduz à ação. Tiago cita 2 exemplos aí no final aí. Vamos ver aí, o verso de número 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumprindo-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Queridos, uma fé salvadora é uma fé que conduz à ação. Tiago vai lembrar desse memorável fato, no qual Abraão não é somente considerado amigo de Deus, mas também é tido como título do pai da fé. Quando Deus pede a Abraão: Abraão, me dê agora aquilo que é mais precioso para ti, que é o teu filho, em sacrifício a mim. É interessante que quando a gente olha lá em Gênesis, capítulo de número 15, quando Deus faz esse pedido a Abraão, capítulo 22, Abraão ele vai obedecer. Ele não questiona o Senhor. Ele não pergunta: mas Senhor, eu orei tanto por esse filho. Ele é a promessa que o Senhor me deu e agora o Senhor está querendo levar. Porque Abraão tinha fé. Assim como Deus deu, Deus poderia tomar e Deus poderia também dá-lo de volta. Abraão cria no Senhor. Por isso Abraão obedeceu. A fé de Abraão gerou uma ação. E aí tem uma música do ministério Toque no Altar, acho que é Toque no Altar, é Trazendo a Arca, não lembro agora porque eles ficam mudando de nome, mas o Luiz Arcanjo canta uma música que se chama Entre a Fé e a Razão. E nessa música ele faz ali uma conjetura, e ele fica imaginando essa ação de Abraão subindo ao monte com o seu filho, e talvez Isaque, moço, perguntando: mas pai, se a gente vai oferecer um sacrifício a Deus, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E ali Abraão responde: Deus proverá. Deus irá prover o cordeiro. É claro que isso é uma conjetura da poesia do Luiz Arcanjo. Mas foi justamente isso. Deus proveu o cordeiro para que Isaque não fosse morto. Abraão foi testado e aprovado pela sua fé. A nossa fé, ela deve gerar uma ação. Assim como o exemplo de Abraão, Tiago vai citar outro personagem, Raabe. E Raabe também vai entrar na galeria da fé, como essa mulher, que ao esconder os espias, ao crer na mensagem deles que Deus iria destruir aquela cidade e poder conduzi-los em um caminho seguro, e a partir daquele ato de fé que gerou essa ação, Raabe pôde então ser enxertada no povo de Deus. Foi salvo da destruição da sua cidade e foi considerada como povo de Deus posteriormente. Queridos, a nossa fé, ela tem que gerar uma ação. A nossa fé tem que ser prática, vivida. As pessoas têm que olhar para nós e ver a nossa fé não somente em palavras, mas em atitudes. E assim iremos testemunhar que somos filhos de Deus. Iremos testemunhar que vivemos segundo os seus ensinamentos. Iremos testemunhar que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Queridos, como sabemos que alguém é salvo? Pelos seus frutos. Jesus diz isso: pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos nossos frutos sabemos se a nossa fé é salvífica ou não. E eu gostaria de concluir esse estudo com algumas perguntas
que você possa refletir nessas perguntas. Como você tem demonstrado sua fé em ação concreta ou em apenas palavras? As pessoas lá fora têm visto a sua fé somente nas suas palavras ou em suas atitudes ela tem visto um filho de Deus, um cristão genuíno e autêntico? Você tem reconhecido que apenas professar a fé não é suficiente? Apenas dizer eu sou cristão não é suficiente para salvar, mas devemos viver como cristãos, como filhos de Deus, e isso requer renúncia, isso requer santidade, isso requer transformação, isso requer ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Como você pode seguir o exemplo de Abraão e de Raabe? Como nós temos agido diante da nossa fé ao olhar a galeria dos heróis da fé, a olhar os grandes e grandes homens e mulheres de Deus nas suas sagradas escrituras? Será que temos nos inspirado para termos uma fé com ação e atuante? Ou será que nós temos simplesmente nos conformado em uma fé em palavras? É verdade, queridos, que a salvação é mediante a fé, mas essa fé, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de obras, de ação. Depois de nos salvar, Deus nos faz uma nova criatura. E como nova criatura, devemos ter um novo estilo de vida, diferente do padrão desse mundo. Espero que eu e você sejamos cuidadosos, irmãos. Antes de sermos justificados pela fé, as nossas obras não eram boas o suficiente para nos justificar. Por isso Cristo veio, por isso a sua obra foi suficiente para nos justificar. Mas agora que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, nós precisamos demonstrar uma fé genuína. Nós devemos demonstrar que pertencemos ao Senhor, que somos filhos de Deus, que pertencemos ao Rei dos Reis, que temos uma vida em Cristo Jesus. E essa vida que foi dada é capaz de agradar a Deus, se nós fizermos a sua vontade. A única maneira que temos de agradar a Deus é fazer a sua vontade. Portanto, faça a vontade de Deus. Que possamos viver uma fé ativa, uma fé que glorifica a Deus, uma fé que sirva ao Senhor, que sirva ao próximo. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas precisamos ter uma fé vívida, com obras, para não termos uma fé morta. Amém? Glória a Deus. Algum irmão teria alguma pergunta ou gostaria de compartilhar alguma coisa antes de nós encerrarmos? Tranquilo? Sem dúvidas, sem crises? Amém, glória a Deus. Então vamos orar, queridos, e agradecer ao Senhor pela sua palavra e pedir que Ele nos ajude a cada dia a termos uma fé operante. Uma fé que não é simplesmente em palavras, mas uma fé que demonstra que somos, sim, filhos de Deus, salvos pela luz de Cristo Jesus. Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, te louvamos pela Tua santa, bendita e rica palavra. Mediante a ela, Deus, nós entendemos que somos pecadores, que carecemos da Tua glória e da Tua graça. Mediante a ela, entendemos que o Senhor enviou o Seu Filho para nos salvar. E agora, como criaturas regeneradas em Cristo Jesus, como novas criaturas, agora filhos Teu, ó Deus, nós devemos viver de acordo com a nossa fé. A nossa fé tem que ser prática, vívida, para demonstrarmos que somos Teus filhos, para demonstrarmos que sim, somos salvos no Senhor.
E como salvos, nós não temos mais prazer nas coisas desse mundo. Como salvos, nós não temos mais prazer no pecado. Como salvos, nós queremos agradar o coração do nosso Pai. Senhor, te pedimos, aumenta a nossa fé, ó Deus. Faz-nos crescer em fé e graça todos os dias, ó Deus. Mas que a nossa fé, ó Deus, possa ser uma fé vívida, uma fé em obras, uma fé prática, ó Deus. Uma fé que sente compaixão ao ver os nossos irmãos passar por dificuldades. Uma fé que sente compaixão ao ver o pecador caminhando em passos largos em rumo à perdição. Uma fé, ó Deus, que faz com que o nosso coração se assemelhe com o teu coração, ó Deus. Pai, nos ajude a ser melhor a cada dia, ó Pai. Nos ajude-nos, ó Deus, a vivermos de acordo com a tua vontade e com a tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver não somente em palavras, mas em ação. É isso que nós oramos, ó Pai, te damos graças e pedimos em nome do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações, a unção e o poder do Santo Espírito esteja com a tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém e amém.